Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom, pessoal, continuando aqui nosso mini curso sobre ciência e pseudociência numa visão junguiana, né, numa perspectiva junguiana, tá? Ah, É necessário a gente estabelecer alguns critérios, algumas definições que nos possibilitem pensar a ciência, o que caracteriza um discurso científico, qual é a marca de um discurso científico e qual é a marca de um discurso pseudocientífico, né? O que é pseudociência? Tá? Então, vocês que já acompanham aqui o canal, vocês sabem que eu sempre tô vira volta, né? Vira e volta, vira e mexe. Eu tô sempre falando que existem algumas características fundamentais do pensamento científico e principalmente da atividade científica, da atividade própria do cientista, do fazer ciência, né? Que é a observação. É claro que a observação aí inclui também a escuta, né? E os cinco sentidos, né? A experiência, né? A ciência depende muito dos cinco sentidos, tá, gente? Quando a gente fala em observação, é porque a gente tem uma tradição de método indutivo que vem desde o novo órgão de Francis Bacon, né? É, só, que vem desde a, do empirismo, da observação, né? Que vai classificar determinadas ciências, tanto as ciências humanas quanto as ciências da natureza. E durante algum tempo a gente sabe que houve uma polêmica, uma batalha dos métodos sobre se as ciências do espírito, né, do espírito objetivo, deveriam ou não seguir as ciências da natureza, né, o método de ciências da natureza. É interessante que até para isso o Jung tem uma solução e uma solução muito original, né? E também no que diz respeito à observação, o Jung também tem uma observação, é, fazendo trocadilho também genial. Assim, Jung não quero falar a palavra, mas Jung é F mesmo, sabe? Vou logo falando, né? Dá um spoiler aqui. A primeira aqui é a observação. Eu fiz aqui um mini curso chamado Afinal, qual o método de Jung? Que diz que é necessário, né, como se diz, a gente que estuda psicologia, a gente ouve muito, né, empatia, porque empatia tal, assim, mas na clínica do Jung, a empatia é muito uma característica da extroversão, é uma característica muito do extrovertido. O que a gente precisa ter, eu pelo menos que sou introvertido, né, o que a gente precisa ter também um sentimento de autoempatia, né? Por quê? Porque do ponto de vista da observação, para Jung, somente a psique pode observar a psique. Então é necessário observar-se a si mesma. Observar-se a si mesmo para que, a partir desse olhar da psique sobre a própria psique, nós podemos passar a ouvir o outro, a escutar o outro, né? Na escuta da sua própria subjetividade. E no que diz respeito à escuta, certo? É essa escuta que a gente procura realizar no trabalho com a clínica junguiana, de não apenas escutar, mas ouvir, também um trabalho de autoescuta, e acolher e ressignificar o fenômeno, sabendo que na sua origem, né, nós precisamos ah, descrever o fenômeno de um ponto de vista fenomenológico, para que depois nós possamos passar a explicá-lo, tá? Então, assim, no primeiro momento, a psicologia do Jung age como se fosse uma ciência da natureza, e no segundo momento, a psicologia do Jung age como se fosse uma ciência do espírito, né? Uma ciência do espírito objetivo, uma ciência buscando um poder explicativo, né? Então ela dialoga também com a antropologia, com a sociologia, né? Com a epistemologia, a filosofia, sem se reduzir a nenhuma delas, sem se reduzir à epistemologia, sem se reduzir à filosofia, sem se reduzir à antropologia. Por quê? Porque ela move-se dentro de um campo fenomenológico de interesse próprio. Ao mesmo tempo que nas suas raízes você percebe um certo viés biológico, mas não biologizante, tá? Um certo viés, inclusive, no conceito de adaptação
do, do comportamento, da atitude consciente do sujeito, porque isso passa também pelo processo de individuação. A árvore que deseja alcançar os céus precisa ter raízes bem fixas no solo. Então, a questão da adaptação. A gente sabe que no pensamento darwiniano, a questão da adaptação é importantíssima para o processo de evolução, o que é diferente do evolucionismo de um ponto de vista ideológico, como é aquele que é apresentado por Spencer, por exemplo, e do fixismo de Lamarck, por exemplo. Ou seja, o Jung ele soube pegar aspectos biológicos do comportamento humano, mas sem reduzir ao lamarquismo, sem reduzir a perspectiva biologizante, até porque ele descobre o mitologema, ele descobre o símbolo, né? E aí ele consegue espiritualizar, não no sentido sobrenatural, mas ele consegue ressignificar, espiritualizar de um ponto de vista de ciência da cultura a perspectiva psicológica, né? Então ele consegue, por meio do indizível de maneira insuperável, que é a descoberta do símbolo e da imagem arquetípica do mitologema, que ele consegue construir esses conceitos empiricamente na clínica de Zurich, né? Ele consegue realizar essa passagem de um método científico natural para o método científico cultural, né, do espírito. A questão da demarcação, que o Jung consegue demarcar bem a existência dos complexos, mensurá-los e a questão da replicação, porque tudo aquilo que a gente constrói na clínica do Jung, a gente consegue replicar, né, a não ser o próprio processo de individuação, porque mais do que um fenômeno científico, é um fenômeno artístico, né? No próprio fim da vida, Jung se depara com a sua própria individuação e ele diz, olha, não consigo me aprender enquanto um problema científico, né? Então, você que é terapeuta junguiano, a questão não é você aprender o seu paciente de um ponto de vista científico. A questão não é você querer transformá-lo em um problema científico. A questão é você realizar uma pesquisa no sentido de ajudar esse paciente a primeiro a passar pelo que ele está passando, sofrer o que ele tiver que sofrer e estimular a transformação, estimular a evolução, o progresso desse paciente, né? E, assim, são características do método científico, né? Diferente, por exemplo, da pseudociência, que o saber não é cumulativo, as crenças são crenças emocionais, são crenças pessoais. Os complexos não são integrados à consciência, então muito do que diz respeito à pseudociência é guiado inconscientemente por mitologemas, como é o caso do mitologema da Terra plana, que a gente falou aqui. Quer dizer, por que é mais seguro morar numa Terra que é plana e não no universo infinito? Porque morar no universo infinito e que a Terra é mais um planeta perdido no infinito é algo muito mais assustador do que você ter o controle dessa existência, sabendo que a Terra é uma Terra pequenininha, com poucos planetas, o universo é pequeno e o formato dela é plano e você está no centro dela. Ou seja, desejo de racionalidade dos pseudocientistas ou de cientistas de querer controlar e exercer controle sobre o fenômeno. Jung, ao descobrir o real e o irreal na clínica, ao descobrir o real e o real na experiência, vai afirmar aquilo que muitos pseudocientistas não vão poder aceitar, que é justamente a impossibilidade de nós regularmos o fenômeno e exercermos o controle sobre o fenômeno. Tá? E, claro, Jung vai ter uma atitude que os pseudocientistas não possuem, que é testar e testar. O conhecimento científico progride por meio de testes. Tá? Então, quando Jung vai fazer estudos com médiums, né, ele vai entrevistar empiricamente. Teve até um médium que ele entrevistou 30 vezes. 30 vezes. O mesmo médium cedeu 30 entrevistas diferentes ao Jung, em dias diferentes. Jung fazia anotações para depois concluir que eram apenas fenômenos psicológicos, não eram fenômenos sobrenaturais. Quando Jung vai estudar astrologia, ele vai estudar sabendo que a astrologia é uma síntese de conhecimento psicológico
dos povos antigos. E que é necessário para entender a história da psique compreender como o ser humano, como a psique humana se relaciona com a natureza, se relaciona com o cosmos. Sabendo que a astrologia entrou na base da educação de cientistas e de filósofos naturais durante milênios. Tá? Assim como Jung, quando vai estudar alquimia, Jung vai perceber na alquimia o equivalente histórico da sua própria terapia, que é uma terapia que estimula, ou pelo menos que permite, de um ponto de vista da espontaneidade, a emergência de símbolos e de imagens que vão ilustrar, que vão, com a sua luminosidade, revelar aspectos de desenvolvimento psicológico. Que era exatamente isso que os alquimistas faziam. Quando Jung se interessa por pensamento arcaico, por mitologia, Jung está mostrando, no caso da mitologia, a representação coletiva, a psique objetiva, que são crenças compartilhadas pela consciência histórica coletiva da humanidade, ou seja, são crenças psicológicas coletivas compartilhadas, que têm paralelos com culturas de outros povos, e isso revela algo sobre a alma. Esses paralelos apontam para algo estruturante na alma. Eu fiz um mini curso aqui inteiro, chamado o mito como fator estruturante na clínica junguiana. E quando Jung vai estudar os fenômenos ditos ocultos, Jung vai estudar com o interesse de entender como funciona o comportamento do inconsciente em sua dilatação espaço-temporal, por exemplo, e por meio disso, empiricamente, vai chegar à descoberta dos complexos, né? A existência dos complexos. É interessante que a gente faz, sim, uma discussão epistemológica, uma discussão filosófica, mas o que interessa realmente, aonde a gente quer chegar, aquilo que de fato define a psicologia do Jung, diferentemente de outros modelos de ciência, é esse cultivo da imagem, é essa atração pela imagem, é colocar a imagem arquetípica espontaneamente no centro, ela é colocada espontaneamente no centro da investigação do terapeuta por meio dos sonhos, por meio do trabalho com a imaginação ativa, até com imagens que o paciente traz espontaneamente para a clínica. Como eu estou dizendo, isso está me aparecendo muito mais forte agora com um seminário sobre Nísio da Silveira. Eu peço que vocês acompanhem, porque é lá, gente, é no seminário de Nísio da Silveira que vocês vão compreender de fato o Jung. Não é necessariamente com toda essa discussão conceitual que apenas mutila o caráter luminoso da imagem, recorta, mutila esse caráter luminoso e o transforma, agarra essa imagem, mas o transforma em conceito para discussões intelectuais, ou numa perspectiva um pouco melhor, transformá-lo em verdades operacionais, né, para que a gente possa agir na clínica. Tá? Interessante que eu estou sempre também citando o Gaston Bachelard, né, que o Gaston Bachelard aqui é o epistemólogo oficial do nosso canal Vamos Estudar Jung, porque eu considero que o Bachelard ele é uma espécie de imagem no espelho do Jung, porque ele é extremamente semelhante ao Jung, mas ao mesmo tempo oposto. Porque o Jung é um empirista e o Bachelard é um racionalista, mas um racionalista aplicado, crítico do pragmatismo. Tá? Meu pastor alemão chegou aqui, crítico do pragmatismo. Então, mas o Bachelard ele vai encontrar, por meio do seu método, o estudo dos fenômenos, ele vai encontrar o que seria o real, o que seria o irreal, e o que seria o aspecto diurno da sua obra e o aspecto noturno da sua obra. O aspecto diurno com a ciência e o aspecto noturno com a fantasia criativa, a poesia. Tá? Mas aí o próprio Bachelard vai dizer que o que há na sua obra é uma clivagem, o que há na sua vida é uma clivagem. E essa clivagem, essa dissociação, não existe na obra do Jung. Por quê? Porque a obra do Jung meu cachorro ele veio beber água aqui. Desculpa, gente. Já foi embora. Essa clivagem não existe na obra do Jung. Por quê? Porque na obra do Jung o que vai existir justamente por meio da psicodinâmica do inconsciente vai existir a compensação dos aspectos conscientes da psique.
Então, não há essa clivagem bacheladiana na obra do Jung, tá? O que há, a integração, é o diálogo entre a consciência e o inconsciente. Enquanto para o Bachelard os arquétipos são categorias da imaginação, para Jung os arquétipos são categorias da própria fantasia, da própria existência e predisposições psicológicas, filogenéticas para o agir humano, para o comportamento humano. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos estudar Jung.